vamos lá para a nossa questão de número 46. A questão de 46 ela trata sobre equilíbrio químico, né? No geral, a gente aqui vai falar sobre equilíbrio iônico. O ânion fenolato empregado na produção de corantes é formado na ionização do fenol em solução aquosa, conforme representado abaixo. Então, lembra que eu falei lá do ácido fólico, que a hidroxila também pode sofrer ionização? Por isso que ele foi tão específico quando ele falou ionização das carboxilas. Porque se eu tivesse ionização das hidroxilas apenas, eu teria ionização das hidroxilas da carboxila e da hidroxila solta que eu tinha ali. Então aí a carga seria menos 3. Por isso que a carga era menos 2, porque eu só fazia a ionização das carboxilas. Aqui eu estou fazendo a ionização de um fenol, que tem uma hidroxila. Beleza. Conforme representado abaixo. Então percebe, eu tenho aqui o meu fenol, que é uma estrutura orgânica. Essa estrutura ela é ionizada, então ela libera um fenolato, um ânion fenolato, assim como lá na carboxila era um carboxilato. Aqui no fenol a gente tem um fenolato, com produção do nosso H+. Tudo bem? Considere um processo no qual houve a dissolução completa de 0,01 mol de fenol em água para formar 1 litro de solução a 20 graus Celsius. Nessa temperatura, a constante de acidez do fenol é igual a 10 a menos 10. Lindo, perfeito. Atingindo o equilíbrio químico da ionização, a concentração de ânion fenolato em mol por litro na solução é aproximadamente igual a... isso aqui vai dar uma ajuda para a gente muito grande, porque percebe que ele quer no final a concentração em mol por litro. Então, se você tem 1 litro de solução, você pode trabalhar com o valor em mol, que ele vai ser igual à concentração molar. Pô, professor, não entendi como assim. Se eu tenho mol por litro, eu tenho mol a cada litro. Então, se eu tenho 1 litro de solução, lindo, presta atenção no tio. Isso aqui é igual ao número de mol. Então, eu tenho 1 litro, a quantidade de mol que eu tenho nessa solução é essa. Então, quando eu falo 1 litro de solução, eu trabalho com concentração molar e número de mols em igualdade. Maravilhoso, perfeito. Posso trabalhar a minha reação em equilíbrio com o número de mol, que o meu valor final vai ser exatamente o mesmo para a concentração molar. Perfeito, lindo. Não preciso ficar me preocupando com fórmula. Então, deixa eu apagar isso aqui para a gente ter uma poluição de imagem menor e vamos fazer um quadro de equilíbrio. Então, olha só, vamos montar a nossa reação aqui do fenol, que vai ser a seguinte. Tenho aqui o nosso fenol. Então, vamos lá. OH. Isso aqui é uma reação em equilíbrio. Então, aqui a gente vai ter a produção do fenolato mais o H+. Certo? Então, vamos fazer o quadro de equilíbrio da minha reação. Então, eu tenho o início da reação, eu tenho a variação da reação e eu tenho o saldo final, que é o equilíbrio dela. Então, ele falou que eu coloquei para dissolver 0,01 mol desse cara em água. Você não vai falar da água, não? Não, porque a água tem concentração constante. No início da reação, eu não tenho nada de fenolato e nada de H+. À medida que essa reação for sendo consumida, eu vou consumir uma quantidade X de fenol. Não é todo o 0,01, então a gente sabe que esse X é menor que 0,01, porque como é um equilíbrio, eu preciso ainda ter algo do meu reagente ao final do processo. E como a proporção estequiométrica é 1 para 1 para 1, eu vou produzir mais X mol desse cara e mais X mol desse cara. O saldo final, que é o equilíbrio, representa as concentrações no equilíbrio, que é o que a gente vai jogar na nossa constante de equilíbrio para poder achar o valor. Então, a gente tem que isso aqui vale 0,01 menos X, aqui vale X e aqui vale X. Tudo bem? Então, essas aqui são as quantidades no equilíbrio, em mol. Mas lembra que a gente falou que, como tem 1 litro, mol e concentração molar é a mesma coisa? Então, agora é só aplicar. A gente sabe que Ka, deixa eu dividir aqui,
que Ka é igual produto sobre reagente, então a gente vai ter H+, que multiplica, vou botar aqui, fenolato, sobre a concentração do fenol, né? Lembra que ele falou aproximadamente? Então, como é aproximadamente, eu não vou considerar esse consumo de fenol. Vou trabalhar com a minha concentração de fenol intocada. Como é um valor aproximado, eu não preciso me preocupar com esse valor consumido de fenol. Pô, vai facilitar muito a minha vida. O Ka, ele falou que era 10 a menos 10. Então, 10 a menos 10 é igual à concentração de H+, que vale X, vezes a concentração de fenolato, que vale X, sobre a concentração de fenol, que vale 0,01, que é a mesma coisa que 10 a menos 2. Pô, caramba, que lindo! Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 10 a menos 10. Percebe? Aqui está dividindo, vai para lá, multiplicando. Então, é 10 a menos 10 vezes 10 a menos 2. Somos expoentes. Eu tenho que x ao quadrado vale 10 a menos 12. Putz, caramba! Né? E aí, como é que a gente sai disso aqui? A gente tira a raiz dos dois lados. Né? Como é que a gente tira a raiz? Lembra lá, regrinha básica de radiciação. Se eu tenho uma raiz enésima de A elevado a X, isso aqui é igual a A elevado a X sobre N. Não é isso? Então, olha só. Vou trazer para cá. Se eu tenho X igual a raiz quadrada de 10 a menos 12, isso aqui é igual a X 10 a menos 12 dividido pelo índice da raiz, que é 2. Então, isso aqui é igual a X menos 6 mol por litro. Tudo bem? Então, a concentração de fenolato, que vale X, é igual a 10 a menos 6 mol por litro, aproximadamente, gabarito letra C. Questãozinha mais difícil da prova, sem sombra de dúvidas, mas também nada absurdo. Agora vamos para o nosso grande finale, né? Para a nossa parte extra, que é a questão de biologia. A questão de número 27. Vamos dar uma olhada nela?